Fala, meu amigo e minha amiga flamenguista. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Tite e Léo Jardim enfrentando seus ex-clubes. Gerson enfrentando o Flamengo pela primeira vez. É muita notícia. Notícia com opinião. Eu sou Marcos Castro e esse é o canal Vamos Falar de Flamengo. Então, primeiro assunto, vamos colocar logo. Léo Jardim e Tite enfrentando suas ex-equipes. Quem leva vantagem por já ter treinado o adversário? Vou dar minha opinião. O Léo Jardim, ele saiu do Cruzeiro em dezembro. Então tá bem recente o que ele deixou lá para o Tite. Então ele conhece bem as valências desses jogadores, que devem estar jogando de um modo diferente, mas já são conhecidos do técnico. Já o Tite saiu do Flamengo em outubro de 2024. Muita coisa mudou de lá para cá. Entre Tite e Léo Jardim, teve um ano inteiro do Felipe Luiz que mudou bastante a proposta e a metodologia de jogo. Além disso, temos novos jogadores que não estavam na época do Tite, como o Saúl, que não vai jogar, Carrascal, Lino, Royal, Paquetá, Vitão, Jorginho, que é fundamental. Então, por esse lado, eu acho que o Léo Jardim ele leva um pouco de vantagem. Por outro lado, quem conhece mais os seus jogadores que tem no elenco hoje? Aí eu acho que a vantagem é do Tite, que chegou no Cruzeiro em dezembro, já fez preleção, jogou todo o Campeonato Mineiro e até as 4 rodadas do Brasileiro. Já o Léo Jardim, como a gente sabe, faz uma semana hoje que chegou no Flamengo, agora que loucura. Já jogou uma final de Carioca e vai jogar contra o Cruzeiro. Então, por um lado, o Jardim leva vantagem, por outro lado, o Cruzeiro leva vantagem. O Tite leva vantagem. Porém, os dois times não estão bem. Tá? O Flamengo não está repetindo nem de longe, apesar de ter sido campeão estadual, o seu desempenho que tinha no passado, e o Cruzeiro, que também foi campeão estadual, não repete também o seu desempenho do ano passado. Inclusive, o Cruzeiro no Brasileiro, que é o campeonato onde está valendo esse jogo, nas 4 rodadas foram 2 derrotas e 2 empates. Ele está ocupando hoje a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Então, o jogo está bem aberto, mas o Flamengo vai se impor em casa, vai mostrar sua força e vai ser a virada de chave novamente. Tá? Tem tudo para ser um ótimo jogo. Agora vamos de notícias, tá? O jogo vai passar na GTV, vai passar na Premiere e também na Globo, TV aberta. Então, opções é o que não falta. O que falta são jogadores para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 6 desfalques. Vamos lá. Caio Jorge, William, Bruno Rodrigues, Lucas Romero, Marquinhos e Sinisterra. E o Flamengo tem problemas? Tem. BH com a sua pubalgia, que já tirou do último jogo, e também o Saúl, que ainda não voltou aos gramados em 2026. Tranquilo? Cara, vamos mudar um pouquinho aqui a sequência do vídeo. Queria pedir para vocês curtirem e compartilharem, tá? Vamos fazer os novos canais crescerem, tá? O vídeo não acabou não, eu só mudei a ordem. Vamos fazer os canais crescerem, vamos dar caras novas aos youtubers do Flamengo. Não é que não vai ver mais os antigos, vamos ter mais opções. Isso mostra o nosso engajamento e dá mais opção para a nossa torcida, valeu? Então curte aí, indica para o amigo, vamos impulsionar os canais. Não só o meu, como o de outros também, tranquilo? Vamos voltar. Ontem eu vendo alguns vídeos e eu senti essa tendência desde segunda-feira. O assunto é vazamento, tá? Alguns vazamentos que vão para certos influenciadores, que sempre tem aquela fontezinha lá dentro do Flamengo, mas são vazamentos direcionados, eles são propositais. De que eu estou falando? Felipe Luiz. Então, de segunda-feira para cá, eles perceberam que existe o fantasma do Felipe Luiz ainda rondando o ninho do urubu. É a internet, a torcida em peso pedindo que o Felipe Luiz tem que ganhar a medalha. É no Maracanã, o BAP vaiado e o Felipe Luiz sendo ovacionado, são as redes sociais. Então, para minar essa sombra do Felipe Luiz, eles começam a soltar vazamentos para alguns youtubers que são muito influentes. Tá? Por exemplo, o Léo Jardim recebeu uma lista feita pelo Scout, a mesma lista que o Felipe Luiz recebeu e não quis contratar nenhum, porque para o Felipe Luiz só servia jogador de peso. Então isso tira a responsabilidade do Boto e passa para o Felipe Luiz, que não está mais aqui para poder se defender. Aí fala, Marcos Leonardo não veio porque o Felipe Luiz não quis. Pô, todo mundo sabe que o Marcos Leonardo já estava certo com o São Paulo, ia ser emprestado de graça. O Flamengo atravessou sem falar com o jogador, com o staff do jogador, foi direto no time dele. O time dele, então, se recusou a emprestar de graça, porque tinha um time também no Brasil querendo pagar pelo empréstimo. O que aconteceu? Ele falou assim, então não vou para nenhum e nem para o outro, então eu fico aqui. E se recusou a vir para o Flamengo. Para quem não sabia, essa verdadeira história,
da não contratação do Marcos Leonardo. Outro vazamento é que o Juninho X foi um pedido, foi uma aprovação sim do Felipe Luiz, que não soube usar o jogador. Quer dizer, tira a responsabilidade também de cima do Boto e passa para o Felipe Luiz. Aí depois fala que a leniência com os jogadores era muito brando e que achava que era amiguinho, era a culpa do Felipe Luiz. Quando uma comissão técnica não é formada só pelo seu técnico. Ele faz parte da engrenagem, é principal ele, mas não é só ele. Então esses vazamentos servem para a gente falar assim, porra, ainda bem que mandaram o Felipe Luiz embora. Então a diretoria acertou. E tirar esse fantasma em volta, tranquilo? Então não caiu muito nessa, não é muito por aí não. Cada um faça o seu julgamento. Mas quando o vazamento começa a ser muito sistemático, desconfie. Vamos lá, tem mais assunto aqui. Queria falar sobre contratações. Eu tô vendo muita coisa rolando. Gente, janela tá fechada. Janela tá fechada. Pô, eu falando em Luiz Henrique, em Otávio, cara. Janela que tá aberta é a doméstica. E eu vou explicar agora para vocês. O Flamengo só pode contratar em duas situações. Primeiro, janela doméstica, que vai até 27 de março. O que é isso? Qualquer jogador que tenha jogado estaduais no Brasil podem ser contratados. Eu quero um que jogou o campeonato do Espírito Santo, da Paraíba, que seja, do Amazonas, de São Paulo, de Minas, pode contratar, tranquilo. Jogou estadual, pode contratar. E a outra situação, jogadores que estão sem contrato. Tá? Sem contrato. Aí eu vi agora no Flazoeiro falando de Otávio, vou falar mesmo, lá no Flazoeiro falando de Otávio, porra, pelo amor de Deus, gente. O Otávio está com contrato. Mas se ele quebrar o contrato, não, ele não pode vir. O jogador tem que estar sem contrato até o fechamento da nossa janela, que foi dia 2 de março. Então o jogador que estava sem contrato antes de 2 de março pode ser contratado. O jogador quebrou o contrato, saiu do clube ou acabou o contrato dele 20 de fevereiro. Pode ser contratado. Agora o jogador que hoje é 10, 11 de março, ou dia 3 de março, quebrou o seu contrato, ele não pode ser contratado. Cara, não é possível, porra, todo mundo é assim, gente. Aí o cara fala, não, o Otávio, pra quem não sabe, é um português que joga lá na Arábia, não vou lembrar agora qual time. É um português de 21 anos que joga na Arábia. Tá? Para contratar esse jogador agora, mesmo que ele quebre o contrato dele, só no meio do ano. E não vamos ficar aqui especulando contratações no meio do ano, com tanta coisa para a gente poder falar, então tomem cuidado, tá? Só existem duas possibilidades de contratação. Jogadores que jogaram os estaduais no Brasil, também porque só existe no Brasil estadual, o campeonato estadual no caso, e jogadores que estavam sem contrato antes do fechamento da janela, que foi 2 de março, tá? Então não criem expectativas sobre essas coisas, tá? Canais grandes aí falando essas coisas aí que não existe, tá? Como eu falei, eu sempre ia mandar um salve aí no dia do jogo, o salve dos antes, né? Então eu queria destacar aqui 2 antes, tá? Um é o Leonardo Henriques, o moleque joga muita bola, mas não sabe escolher time para torcer. Porra, vai torcer pelo Cruzeiro, meu parceiro? Aí não dá, né? E o Maciel Massan, meu amigo lá da turma de 2002. Queria mandar um abraço, cara, para a melhor turma da ESA do milênio. É a turma de 2002. Isso aí, sem dúvida, cara. É a melhor turma do milênio, tá? E o grande destaque dela é o nosso amigo Massan Maciel, tá? Que também é cruzeirense doente. Valeu? Um abraço, irmão. Não podia fechar esse vídeo sem dar os parabéns pro Botafogo, porra. Parabéns pro Botafogo. Se classificou para a Copa Sul-Americana. O Botafogo tá ficando bom em se classificar para campeonatos alternativos. Ele mirou no Campeonato Carioca e foi parar na Copa Rio. Agora ele mirou na Libertadores e vai jogar a Sul-Americana. Então dá aquela zoada no seu amigo botafoguense que é chato, cara. Eles são chatos. O bairro é chato. Tranquilo? Então é isso, tá? Deve ter aí um vídeo pós-jogo, tá? Com as minhas primeiras impressões ali e as minhas análises humildes ali do jogo, tá? Deve ter 10, 15 minutinhos após o jogo eu devo estar fazendo alguma coisa, tranquilo? Então é isso. Vamos falar de Flamengo e vamos impulsionar os canais. Tamo junto.